É, Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos, tá, que estão ouvindo e vendo esse vídeo, tá? Meu nome é Josué, tá? Eu comecei uma série de vídeos, tá? Com a intenção de informar sobre os rumores de guerras, né? E as coisas que estão acontecendo no mundo, tá? O objetivo é preparar, né, e atualizar aí os cristãos, tá? Então assim, a minha base de dados vai ser o Chat GPT, tá? Só vou salientar que eu não vou usar o Chat GPT para referência bíblica, tá? Desculpe, gente. Eu só vou utilizar ele para contexto histórico e notícias, tá? Então, assim, ele vai ser aqui informações e discussões e notícias, tá? Para que você possa se preparar, né? Porque está bem interessante, né? O momento que a gente está vivendo, né? E a gente precisa estar atento, tá? Então, vamos começar, tá? Eu vou abrir aqui o chat GPT. Vamos lá. Então, chat GPT, eu preciso que você me resuma, né, a sua função referente às notícias do mundo, tá? Primeiramente, a veracidade das informações que são passadas e também, né, as informações sucintas. Minha função em relação às notícias do mundo é fornecer informações de forma objetiva e clara, com base no conhecimento disponível até o momento. Quando se trata de notícias, eu procuro passar um resumo fiel dos acontecimentos, com ênfase nas informações principais, como eventos, declarações e contextos relevantes. Sobre a veracidade das informações, é importante notar que eu não tenho acesso a fontes ao vivo ou a notícias em tempo real. Então, meu conhecimento pode não refletir os eventos mais recentes. Além disso, as informações que compartilho são baseadas no que foi registrado em fontes públicas confiáveis até o meu último treinamento. No entanto, é sempre bom que você, ao usar as informações, confirme com fontes externas para garantir a precisão, especialmente quando se trata de notícias de última hora. Quanto à sucintez, eu tento transmitir as informações de maneira resumida, destacando o essencial, sem perder o contexto. A ideia é dar uma visão clara e direta do que está acontecendo, para que você possa usá-las de maneira prática em seus projetos. Entendido. Então, assim, o debate aqui vai ser sobre o conflito ali de Israel e Irã, né, que está acontecendo nos últimos dias. Você poderia me dar um apanhado dessas informações de uma forma sucinta? Claro, o conflito entre Israel e Irã tem se intensificado nos últimos dias, com trocas de ataques e ameaças. O Irã lançou mísseis contra Israel, em resposta a ataques israelenses em território iraniano, que visavam alvos militares. Israel, por sua vez, continuou a atacar instalações no Irã, com foco em capacidades militares e nucleares. A situação gerou grande preocupação internacional, pois ambos os países estão em lados opostos em várias questões geopolíticas. As tensões aumentaram ainda mais após o anúncio de um cessar-fogo por parte dos ICESA, mas as acusações de violação por ambas as partes indicam que a trégua pode ser instável. A comunidade global teme uma escalada maior na região. Então, a gente tem informações, às vezes não muito concretas, mas a gente tenta aprender, certo? Então, assim, o que isso impacta nas vidas dos cristãos, na verdade? Porque, assim, essas informações de guerras e rumores de guerras já são registrados, né? Então, assim, focando somente nas notícias, tá? É uma questão também religiosa, certo?
Sim, as notícias de guerras e conflitos, como o que está acontecendo entre Israel e Irã, muitas vezes têm um impacto significativo na visão dos cristãos, especialmente em relação às profecias bíblicas. No contexto religioso, essas tensões podem ser vistas por alguns como parte do cumprimento das profecias sobre guerras e rumores de guerras, mencionadas em passagens como Mateus 24, que fazem parte do que muitos cristãos consideram sinais dos últimos tempos. Esse tipo de conflito envolvendo países do Oriente Médio tem uma importância histórica e religiosa para os cristãos, especialmente devido ao papel central de Israel nas Escrituras. Para alguns, essas notícias alimentam a ideia de que estamos vivendo momentos próximos ao cumprimento dessas profecias, o que pode gerar uma preocupação mais intensa e até uma busca por respostas espirituais sobre o futuro. Além disso, para os cristãos, esse cenário pode levar a reflexões sobre a paz, a reconciliação e o papel que cada um tem em orar e agir diante de situações de conflito. Então, sim, essas notícias podem ser interpretadas como sinais de algo maior, mas o impacto real vai depender da perspectiva religiosa de cada pessoa. Ainda assim, é importante lembrar que, mesmo com os relatos sobre o cumprimento de profecias, a interpretação desses eventos pode variar muito entre as diferentes correntes dentro do cristianismo. O foco continua sendo a fé, a paz e a esperança, mesmo em tempos de dificuldades e incertezas. Então assim, eu entendo que não é para gerar pânico, não é para gerar pânico, né? Mas é perdão, gente, é para se preparar, né? Se preparar, porque essa guerra já dura muito tempo, certo? E não sabemos quanto tempo vai continuar esses conflitos, né? E a gente tem que estar atento. ChatGPT, resuma para mim ali o básico desse conflito, né? Desse conflito atual, tá? O contexto não precisa. Claro, o conflito atual entre Israel e Irã se intensificou com trocas de ataques militares nos últimos dias. O Irã lançou mísseis contra Israel em resposta a ataques israelenses a alvos iranianos. Israel, por sua vez, continuou a atacar instalações militares no Irã. Ambos os países têm interesses estratégicos e ideológicos opostos, com tensões relacionadas ao programa nuclear iraniano e à presença militar iraniana em regiões vizinhas. A comunidade internacional está preocupada com a escalada do conflito, que pode ter implicações para a estabilidade regional e global. Perfeito. Então, assim, é uma questão também de guerra nuclear, certo? Mas, assim, está confirmado que o Irã está desenvolvendo bombas atômicas? O Irã tem sido acusado por várias nações, incluindo Israel e os Estados Unidos, de tentar desenvolver armas nucleares. O país afirma que seu programa nuclear é destinado exclusivamente a fins pacíficos, como energia elétrica, mas há preocupações internacionais de que ele possa estar buscando capacidade para fabricar armas nucleares. O Acordo Nuclear de 2015, POA, foi uma tentativa de limitar o programa nuclear do Irã, impondo restrições e permitindo inspeções pela Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. No entanto, após a retirada dos excessos do acordo em 2018, o Irã começou a retomar algumas de suas atividades nucleares, o que gerou mais temores sobre o desenvolvimento de armas nucleares. Embora não tenha sido confirmado oficialmente que o Irã já tenha uma bomba atômica, as tensões aumentaram devido ao avanço do seu programa e ao comportamento evasivo em relação a inspeções internacionais. Isso mantém a preocupação de que, se o Irã continuar com esse programa, possa eventualmente atingir a capacidade de produzir armas nucleares. Perfeito. Então, mas assim, Israel, ele possui armas nucleares? Israel nunca confirmou oficialmente possuir armas nucleares, mas é amplamente acreditado que o país tem uma potência nuclear. Embora Israel adote uma política de ambiguidade nuclear, não confirmando nem negando a posse de armas nucleares, estimativas sugerem que o país possui um arsenal de bombas atômicas.
Acredita-se que Israel tenha desenvolvido armas nucleares a partir da década de 1960, com a ajuda de tecnologias e materiais de outros países. O arsenal israelense é considerado como uma estratégia de dissuasão, principalmente no contexto das tensões com seus vizinhos no Oriente Médio. Embora Israel não tenha ratificado o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ele tem uma postura de manter a sua capacidade nuclear em segredo, em parte para evitar provocações na região. Isso contribui para a insegurança e as tensões nas relações internacionais. Então, gente, desculpe pela demora, tá? Às vezes a gente se bate um pouco, mas como vocês veem, tá? As informações aqui, elas são verídicas, né? Não é algo realmente, é uma coisa que foi registrada e está, é uma notícia. Então, assim, nós percebemos que Israel está em conflitos, né, com os árabes, os iranianos e todo o povo ali que é islâmico, né? Então essa guerra sempre existiu, tá? Não é uma coisa nova, mas a grande preocupação é o armamento, tá? Por causa da bomba atômica, né, do resultado que isso pode causar, tá? E muito provavelmente, futuramente, isso vai acontecer, uma guerra bem grande ali, tá? Que vai desenrolar, né, em outras coisas mais para frente. Como nós já sabemos, o Apocalipse ele mostra, né, que Israel sim será, né, o ponto central ali da história, né? Não vou falar do Apocalipse porque não se pode acrescentar nada ali. O objetivo aqui é preparar as pessoas. Então, você que é cristão, que acredita em Jesus e crê na palavra, e já leu o Apocalipse e até orienta você a ler, é, você tem que entender que isso não é uma coisa à toa, tá? Isso aí são lá os rumores, os sinais, que é só o começo, tá? Mas nós devemos tomar cuidado com essas informações. Nós não podemos ignorar isso, tá? E achar que é uma coisa longe e distante, certo? Porque vai afetar o mundo inteiro, tá? Então fiquem atentos, tá? Esse conflito é, que houve, ele só, muito provavelmente, ele só vai ser amenizado por um tempo, talvez, mas assim, acontece muitas outras coisas também que a gente não sabe, tá, nos bastidores. Então, peço que a todos que orem, tá, e se preparem, tá, porque é claro que esses sinais são somente resquícios, né? E então a gente tem que sempre estar analisando profundamente, tá? Tem muita coisa ali que a gente não tem certeza, mas com certeza absoluta é preparação para as coisas vindouras. Então fique atento, fique alerta, tá? Porque hora vem, Senhor Jesus, tá? Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, tá? Espero que eu possa ter informado vocês de uma forma legal, tá? Todas as informações dela eu já pesquisei, são verídicas, tá? Não vou ficar utilizando textos, tá? Para estar explanando, porque eu acredito que não é bom fazer isso, mas a gente vai focar nas notícias, tá? Não vou colocar uma imagem, essas coisas, porque é a informação que importa, tá? Eu não quero ficar distraindo vocês com imagens e vídeo. Então, assim, o áudio às vezes ele é melhor, tá? Então, você às vezes pode escutar no fone de ouvido, no caminho do ônibus, né? Então, o que importa é você ouvir, tá? E por isso que eu vou focar mais no áudio do que no visual, tá?
Então seria isso, tá, pessoal? Esse vai ser o primeiro vídeo experimental e a gente sempre vai se atualizando, tá? O que está acontecendo no mundo. Vou focar também na questão tecnológica, comunicação e também armamentista, tá? Vou ficar nessas três coisas, tá? E também, claro, economia mundial também, política também, mas eu não vou focar em né, essas questão de partido, de direita, não, essa parte não. Eu vou focar somente na questão é, realmente de sinais, tá? Para que voltado para igreja e para os cristãos. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar até o final e espero que vocês gostem aí dessa nova fase aí do canal. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês.